Então, galera, nós vamos começar aqui a aula falando a respeito dos níveis de organização dos seres vivos, capítulo 6, tá? Página, Daniel, peraí que eu vou olhar aqui que eu não sei, não. De cabeça eu não sei. É o primeiro capítulo aí. Página 4. Vou compartilhar a tela com vocês de algumas transparências que eu fiz nos slides que vão facilitar a compreensão do conteúdo, tá? Esse material vai estar sendo mandado para vocês posteriormente. Então, vamos lá. Vou só adicionar mais algumas pessoas. Então, falando a respeito de níveis de organização, opa, passou demais. Eu vou organizar, né, do nível mais microscópico que existe, que seria a respeito dos átomos, depois moléculas, organoides, célula, tecido, órgão, sistema e organismo ou indivíduo. Assim está a escala dos níveis de organização de seres vivos. Quando eu falo da organização dos seres vivos, nós vamos estudar o que compõe um único indivíduo, ou seja, todos nós somos compostos da mesma forma, desde o átomo até os sistemas que vão formar os nossos organismos. Eu estou falando isso a respeito de um organismo vivo, tá? Levando em consideração que nós já estudamos vírus, e os vírus não são considerados seres vivos. Essa estrutura de átomos até sistema, eu posso colocar aí e encaixar as plantas também, porque as plantas têm sistema vascular dentro delas capaz de distribuir todos os nutrientes necessários para sua composição, crescimento, desenvolvimento, ok? Então, eu estou falando de animais e plantas. Então, vamos lá. Os níveis de organização. O nosso corpo, é possível identificar no nosso corpo, né? É possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos processos vitais. Podemos resumir essa organização por meio do seguinte esquema. Eu começo lá com os átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Ali não está a parte de organelas. Eu fiz uma parte mais resumida, tá bom? Isso aí é um resuminho, um esqueminha mais resumido. Vamos começar a falar dos átomos. Os átomos são compostos aí, né? São pelo núcleo atômico. E ele é composto por quem? Por prótons, nêutrons e elétrons, ou seja, os elementos com cargas positivas e negativas. Ele forma toda a matéria existente, seja essa matéria animada ou inanimada. Matéria inanimada não tem nenhum tipo de vida. Amanda, eu vou deixar para corrigir na próxima semana para a gente corrigir tanto a apostila como atividades suplementares que eu estarei mandando. Então, aí a gente faz um fechamento total do capítulo numa aula só, beleza? Hoje eu faço a explicação, semana que vem correção e tira dúvidas. É assim que a gente vai funcionar, tá bom? Belezinha? Fica mais simples para vocês também, tá? Então, olha lá, toda matéria é formada por átomo, toda matéria, seja ela animada ou inanimada. Não, Eduardo, não é para copiar. Nós temos no nosso corpo átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e fósforo. Eu falei que não. Depois vai ser mandado esse material para vocês. Aí eu vou ter as moléculas. As moléculas é a junção dos átomos. Então, um átomo é um elemento químico. Quando eu junto dois ou mais átomos, eles vão formar o quê? Uma molécula. Eu coloquei de exemplo aí a molécula da água, que é a molécula que vocês conhecem, ela é composta por
2 hidrogênios e 1 oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E a água constitui o quê? A maior parte do nosso corpo, né? Do corpo humano. Assim como as plantas também necessitam de água, o nosso corpo é extremamente importante nós termos aí os nossos reservatórios hídricos, né? Bem alinhados às necessidades do nosso dia a dia. As células é a menor unidade funcional de um organismo. Funcional quer dizer que funciona. É composta por moléculas. Tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. O conjunto de células, vocês vão ver mais para frente o que vai formar quando todas as células estão reunidas ali. Eu coloquei de exemplo as células sanguíneas, que tem a função do quê? De transportar o oxigênio na corrente sanguínea. E uma curiosidade, o ser humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo. O óvulo é uma célula reprodutora feminina, ok? E ele tem um diâmetro que é visto que é olho nu, a gente consegue ver, ele é visto, a gente consegue ver, ele é visível, é a única célula do nosso corpo que é visível a olho nu, ok? Então, nós temos aí uma curiosidade para vocês compreenderem. Então, lembrando que... Ai, Jesus, esqueci. Só um momentinho que eu tenho que mandar a aula para outra turma. Desculpa, gente, é que eu tenho que mandar aula de artes para a turma do segundo B. Enquanto eu estou dando aula para vocês aqui, tem alguém na minha turma da tarde. Vocês lembram disso, né? Como que era no presencial lá, né? Eu saía da minha turminha do segundo B e ia dar aula para vocês e eu esqueci de atender a prof aqui de artes, a prof Rose. Me perdoe aí por essa pausa. Então, vamos lá, continuando. Eu vou fazer o quê? Vou começar a juntar todas as minhas células do organismo para elas formarem quem? Os tecidos. Olha lá. Os tecidos são formados por quem? Por agrupamentos de diferentes células, cada qual com a sua função. Os tecidos já são o quê? Visíveis a olho nu. Um exemplo que eu coloquei aí é a epiderme, que é a camada da pele, né? Essa pele que a gente consegue ver, que recobre o nosso corpo inteiro, é aí, né, a junção. A pele é um do quê? Um dos órgãos, né? Um dos maiores órgãos do nosso organismo. Mas a senhora está falando que é tecido. Mas os tecidos, quando eles estão com função, vocês vão entender que eles vão formar quem? Os órgãos. E a pele, ela tem função. Então, quando eu tenho a junção das células, elas vão formar quem? Os tecidos. E eu tenho vários tipos de tecidos no meu organismo, tá? Espalhado, cada um com a sua função. Aí eu tenho a junção dos tecidos, porque a pele, ela não é só essa camada externa. São vários tecidos que vão compor a minha epiderme, a minha pele. Por isso que a pele é considerada um órgão, porque é o agrupamento de tecidos. Nós temos a camada superficial, que é o que a gente está vendo, mas nós temos camada da pele que são internas, o que a gente não vê, só vê quando a gente corta, nem sempre também é muito visível, mas a gente tem aí a junção de tecidos que vão formar a pele. Tem como função fazer o quê? Esses órgãos garantir o funcionamento do organismo. Um exemplo de órgão que eu coloquei aí, que é extremamente importante para o nosso corpo, é o nosso coração. Vou citar outros exemplos de órgãos. Pulmão. Eu tenho também quem? O pâncreas, o rim, o fígado, certo? E eu tenho uma novidade para vocês. Os ossos são classificados como órgãos. Nossa, prof, osso é osso. Não, mas ele tem uma função. Os ossos é a junção de vários tecidos que vão estar ali compondo a sua estrutura. Por isso, eles são classificados como órgãos. É uma novidade, né, galerinha?
Vocês não sabiam que os ossos eram o quê? Órgãos, né? Professora Camila é cultura, né? Vamos lá. Depois que eu tenho ali as células que se juntaram e formaram os tecidos, esses tecidos se juntaram e formaram os órgãos, eu vou ter aí os órgãos funcionando como sistema. Esse sistema vai fazer o quê? Vai ter a função de garantir o equilíbrio do organismo, ou seja, a manutenção da nossa vida. O nosso sistema cardíaco, por exemplo, a gente fala muito no cardiorrespiratório. O cardiorrespiratório, ele é composto pelo coração e o pulmão e as vias aéreas, tá? Porque tem que ir até por onde passa o ar aí, né? Então, a gente tem um sistema cardíaco, sistema digestório, sistema respiratório, sistema urinário. Todos eles precisam estar funcionando de forma bem harmoniosa para que o nosso sistema, ou seja, o nosso organismo em si, né, ao funcionar todos esses sistemas no conjunto, mantém o equilíbrio e a manutenção da nossa vida. Um exemplo que eu coloquei aí é o sistema digestório. Ele vai atuar no processo de aproveitamento dos alimentos digeridos. Se a gente tem algum problema no nosso sistema digestório, a nossa alimentação está comprometida, porque é através do sistema digestório que nós temos a absorção dos elementos necessários para a função do nosso organismo, ok? Então, o que é o organismo? É o conjunto de sistemas que permite e que constitui, né, o indivíduo. Então, nós, o organismo, seja ele animal ou vegetal, ele está constituído de várias partes, vários níveis, que começam ali das células, passam para os tecidos, depois eu vou ter a formação dos órgãos, os sistemas e, por último, vai formar o organismo vivo, ok? Só para não esquecer, eu tenho aí os níveis de organização celular. Não, eu vou começar por quem? Pelos átomos, que são as menores partículas existentes. A partir dos átomos, eu vou ter quem? As moléculas. Olha ali, ó. Nível atômico. Nível, cadê? A prof não enxerga nada. Nível celular, nível tecidual, nível orgânico. Então, eu tenho ali nível sistêmico e o nível do organismo. Para vocês não esquecerem, precisa gravar bem esses níveis de organização, ok? A histologia, eu vou passar bem rapidamente para a gente entrar na parte de tecidos, tá? A histologia, ela vai ser responsável pelo quê? Pelo estudo das células e tecidos. Nós vamos estar vendo na nossa apostila alguns tecidos responsáveis por determinadas funções dentro do nosso organismo. Sem eles, essas funções não poderiam existir, ou seja, o funcionamento do nosso organismo estaria preocupadamente muito comprometido. Ou estaria funcionando de outra forma, né? Mas quando alguém tem algum prejuízo nos tecidos que são importantes para o organismo, a gente pode dizer que a pessoa está o quê? Com algum problema de saúde, ok? Então, eu tenho ali 4 tipos de tecidos. Esses tecidos nós vamos estar estudando aí na apostila de vocês. Tecido epitelial, o que é a importância dele? Ele faz o revestimento e é glandular, ou seja, o revestimento interno e externo e também das glândulas, é presente nas glândulas. O tecido conjuntivo é um outro tipo de tecido. Ele pode ser denso ou frouxo. Denso é bem junto, frouxo é quando não está muito junto, ou seja, literalmente frouxo. É um tecido de sustentação, onde a gente vai encontrar ele nos ossos e na cartilagem. Também é um tecido de transporte, que vai fazer o quê? O funcionamento para o transporte de sangue e linfa. Lembrando que linfa nós vimos lá no conteúdo de vírus, que é responsável ali por distribuir as células nos nossos sistemas, o quê? Nosso sistema, o quê? Imunológico, tá? Recordando aí. E nós temos também o tecido muscular,
que ele pode ser dividido em 3 aí, o estriado esquelético, o liso e o estriado cardíaco. Já o nome propriamente diz que o estriado cardíaco a gente vai encontrar ele apenas no nosso coração, cardíaco vem de coração. E aí eu tenho tecido nervoso, beleza? Esses 4 tipos de tecido estão presentes aí no nosso conteúdo. Vamos ver individualmente cada um deles. Qual que é a característica do tecido epitelial? É um tecido de revestimento e proteção do organismo, recobrem o corpo e revestem internamente cavidades e canais. Ali eu coloquei uma imagem para vocês entenderem esse tecido epitelial, com células justapostas, quer dizer, uma sobre a outra. Pouca matriz extracelular, não importa agora esse termo para vocês. E avascularizados, é sem a presença de vasos. Aonde que a gente vai achar esse tecido epitelial de revestimento? A sua função é fazer o quê? Proteger, isolar os tecidos, né? Isolar de tecidos mais internos. Ali eu coloquei o exemplo da boca. Nós temos na nossa boca tecido de revestimento. Quem que ele é? A pele que reveste o corpo externamente é um tipo de epitélio. Nas mucosas, aonde que nós temos mucosa? Olho, nariz e boca. Beleza? Temos mucosa aí, que revestem os órgãos internamente. Interno da minha boca, meu nariz e meu olho. Interno, tá? Outro exemplo que eu coloquei ali, tubo digestivo, a bexiga e os pulmões também são colocados aí. E a gente entra aí, a gente visualiza, né, através do auxílio do microscópio, essa presença desse tecido de revestimento. Serosas. Essas serosas vão envolver externamente os órgãos. É um exemplo, é o pericárdio, que é um dos tecidos que recobrem externamente o meu coração. O peritônio e a pleura seria ali no pulmão, tá? São camadas de revestimento. Tecido epitelial de revestimento do pulmão são 2, a peritônio e a pleura. Nossa, prof, é muita informação, não vou gravar tudo isso. Só ler o conteúdo da apostila novamente, galerinha. A prof está fazendo aqui um apanhado geral, né? Tecido epitelial glandular. Vão estar presentes aonde? Nas glândulas. Vão ter a função do quê? De secretar substâncias. Que tipo de substâncias? Os hormônios e também ali em estar transportando, né, de um órgão para o outro ali, o exemplo da tireoide que eu coloquei, que são os hormônios. Eu ia falar outra coisa, mas deixa. Para dentro do sangue, eles são responsáveis. Então, os hormônios vão carregar, que são um tipo de substância, que vão carregar para dentro do sangue, vão ser secretados no nosso sangue. Os hormônios, eles estão ligados diretamente a várias funções do nosso organismo, e sem eles, a gente não teria, por exemplo, a altura. Nós temos uma glândula responsável durante o nosso sono, hora que nós estamos dormindo, em liberar aí o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento não é liberado durante o dia. O hormônio do crescimento só é liberado durante as nossas horas de sono noturna, tá? Ah, eu vou dormir o dia inteiro para me ver se eu cresço mais. Não vai adiantar nada, tá? Porque o nosso corpo é muito inteligente e ele entende que o seu horário de descanso e de menor função é a hora do noturno, né? A hora que você não tem luz reincidindo sobre você e o seu corpo entende que precisa liberar aí de forma adequada o hormônio do crescimento. E é feito aonde? Ali nos tecidos epiteliais das glândulas, né? Eu tenho as glândulas endócrinas, que vão ser dentro, vão secretar dentro do sangue. E as exócrinas vão secretar substâncias fora do sangue, que é o caso ali das glândulas sudoríparas, que são ali as secretoras de suor. Nós não vamos achar partículas de suor dentro do nosso sangue. Nós vamos achar partículas de suor apenas na nossa parte externa do epitélio, certo? Ou seja, na nossa pele, camada mais externa. E eu tenho aquelas glândulas que são mistas, que vão secretar tanto dentro como fora do sangue, tá? Algumas substâncias, que é o exemplo do pâncreas. O pâncreas é responsável por liberar no nosso sangue a nossa insulina, que é um hormônio responsável para fazer a dosagem de açúcar do nosso sangue. É ele que controla, é esse hormônio
secretado pelo pâncreas, que vai regular a porcentagem, a quantidade de açúcar do nosso sangue. Quando a gente tem problema com diabetes, é exatamente nesse órgão, nesse pâncreas, tá? Que há aí um problema na produção de insulina a ser liberado para o nosso sangue para controlar a quantidade de açúcar. Daí que as pessoas podem ter o problema de diabetes. Nós temos 2 tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que a gente nasce com ela, e a diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida que a gente fala. Adquirida como? Adivinhem? Por maus hábitos alimentares. Quando nós temos maus hábitos alimentares, a gente tem que se cuidar para não adquirir essa diabetes. Quem que pode adquirir, professora? Cita alguém aí. Os obesos podem adquirir, aquelas pessoas que têm uma compulsão muito grande por açúcar, né? Comida gordurosa, muito carboidrato, prejudica bastante o organismo. Por isso que a prof bate em cima de que nós precisamos ter o quê? Uma alimentação extremamente saudável, ao ponto de não trazermos prejuízo ao nosso organismo. Então, a gente tem que saber dosar. A gente tem que saber dosar tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo, porque a entrada da nossa saúde é através da nossa boca. Nós vamos manter o nosso corpo saudável a partir daquilo que a gente come. E isso facilita o funcionamento do nosso organismo. Além de facilitar o funcionamento, facilita a sua manutenção, porque assim nós estaremos fazendo o quê? Aumentando, fortalecendo o nosso sistema imunológico, que foi o sistema que a gente estudou anteriormente a isso. Certo, galera? Aí que nós vamos entrar no tecido conjuntivo. Contém diversas células diferentes. Ele é abundante em matriz extracelular, porque a matriz extracelular pensa como se fosse um líquido dentro de um balão. Ele vai facilitar o quê? A manutenção e a maleabilidade das células. Se você coloca água dentro do balão, você não consegue apertar ele, moldar ele, ele não vai estourar, né? Só se você jogar no chão com muita força, mas você consegue manusear. Então, imagina se fosse um líquido dentro de um balão. Qual que é a função desse tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo é o mais abundante no nosso organismo, tá? Conexões entre diferentes tecidos ou órgãos, preenche espaços, por isso que ele é muito rico em matriz extracelular, porque as suas células precisam preencher alguns espaços ali para não termos danificação de alguns, por exemplo, de uma cartilagem, da nossa coluna, então ele vai preencher alguns espaços. Da sustentação mecânica, absorção de impacto, elasticidade, transporta substâncias, acumula reservas, principalmente de gordura, defesa e garante o processo de cicatrização. É um tecido, ele tem muitas funções, por isso, pelo fato dele ter muitas funções, faz ele ser também o quê? Muito abundante no nosso organismo, né? Vai que na prova cai. Qual é o tecido mais abundante no nosso corpo? Vocês vão falar o quê? Tecido conjuntivo, porque ele tem muitas funções. Olha ali, eu tenho tecido conjuntivo propriamente dito, que ele tem uma sigla, o TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito. Essa aí é o significado. Substâncias intercelulares mole e gelatinosa. Onde que eu posso achar ele? Nas minhas articulações, ligamentos, onde eu vou precisar ter maleabilidade. Garante um suporte para todos os tecidos epiteliais. Eles estão bem abaixo do tecido epitelial, tá? Senão a gente ia ser igual uma geleca, sem forma nenhuma. Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito, ele faz com que nós tenhamos uma estrutura. Falar, mas mentira, prof, quem garante isso são os ossos. Mas os ossos não iam poder fazer milagres sozinhos. Então, entre os nossos músculos e a nossa pele, nós temos aí a presença do tecido conjuntivo, que também garante aí que nós tenhamos a forma que nós temos. Forma derme, tendões, membranas, ligamentos que envolvem os órgãos. Pode reservar gordura? Pode não, é o tecido que mais reserva gordura no nosso corpo, tá? Onde tem tecido conjuntivo, na barriga tem de quilos e quilos e quilos. Fora aqueles saradões, né, que conseguem ter uma estrutura melhor aí.
Tecido conjuntivo de sustentação, que é o cartilaginoso. Ele já vai ser mais rígido, flexível também, mas ele é rígido. Ele vai participar da sustentação, tanto que eu coloquei o exemplo ali da coluna vertebral, entre os discos, entre as colunas, entre as vértebras, perdão. Existe um disco gelatinoso, mas é flexível. Ao mesmo tempo, se você pegar nele, ele é meio rígido. Tem todas essas características. O que ele faz ali entre as vértebras? Ele evita que um osso bata no outro. Se a gente tivesse osso batendo com osso, a dor ia ser insuportável, a gente não ia conseguir se movimentar. Então, tem esses discos, parecem almofadinhas, que evitam esse impacto. Ali ele vai estar suportando toda a pressão dos movimentos que a gente consegue fazer, porque a nossa coluna se torna o quê? Flexível. Tem certa elasticidade, não tem sensibilidade, não é inervado e nem vascularizado, porque o que traz para nós dor são os nervos, e ele não tem dor. Por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia, dependendo do lugar, a gente toma ali uma anestesia, e essa anestesia é entre as vértebras da coluna, porque ele é sem dor ali, né? E aí eu tenho sustentação, tecido conjuntivo ósseo, né? Que é o seu tecido que vai dar sustentação. Rígido, muito irrigado, por isso que a gente sente uma dor violenta quando nós quebramos algum osso, tá? Ele serve de sustentação, eficiente sistema de alavanca, que é o caso dos nossos braços, dos nossos joelhos, né? Nossas pernas. Aloja a medula óssea, que forma o que? As células sanguíneas. O osso é um órgão que é formado por quem? Pelo tecido ósseo. Ó, eu falei disso lá atrás com vocês. Vocês vão ganhar do sexto da manhã, porque o sexto da manhã eu parei nessa parte aqui. Ah, não, passei desse daqui. Não, tamo junto. Transporte de sangue, né? E eu não vou poder continuar, porque deu o tempo da nossa aula. Então, na próxima aula, nós vamos continuar aqui no transporte, né, do sangue, que aí nós vamos ver algumas características do sangue. Na próxima aula, nós vamos concluir o conteúdo e fazer a correção das atividades, tá bom, galerinha? Vou descompartilhar aqui para me ver as perguntas, que eu não estava vendo. Quando minha perna dói toda noite, minha mãe fala que está crescendo. Pode ser, pode não ser. Tá? A dor do crescimento, ela é bem irritativa e ela geralmente aparece nos períodos noturnos mesmo. Só que ela tem localização, geralmente é no calcanhar, atrás do joelho, tá? Se você tem um crescimento muito acelerado. A dor do crescimento aparece em pessoas que têm um crescimento acelerado. Ela não aparece quando nós temos o crescimento normal. Pode doer a perna à noite, porque você fez muita atividade com ela e aí faz com que ela venha doer o seu músculo, tá? Todos os dias, praticamente, meus ossos doem. Tem que ir no médico, Arthur, isso não é normal. Tá todo mundo congelando. Lembrando que o chat fica gravado, tá? O kkkkkk vai ser passado aí. Quem puder assistir vai estar vendo aí, né? Ainda bem que eu não parei a aula para ver esse kkkk. Então, beleza, ficou registrado aqui, infelizmente, tá, galera? A semana que vem a gente vai estar concluindo o capítulo 6, tá? Vou fazer as correções tanto da apostila quanto do livro de atividades suplementares. Eu espero que dê tempo. Porque aí qualquer coisa não der tempo, a gente vai deixar para a aula seguinte. Combinado, minha galerinha linda do meu coração? Ó, beijão para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Estou orando por vocês, combinado da nossa aula passada, né? Estou orando por cada um de vocês. Beijão no coração. Deus abençoe.